Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo. Eu sou mais louco que todos vocês. Porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos deportaram para a Alemanha o último acusado de crimes nazistas que vivia no país. Retirado de casa em uma cadeira de rodas e levado de ambulância ao aeroporto. Como mostram as imagens da rede de televisão. Yakif Pali, de 95 anos, foi deportado depois de um processo que se arrastou por 25 anos. Há quase 10, não acontecia uma deportação de um criminoso nazista pelo governo americano. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Mas eu peço também um pouco de compreensão. Eu sou mais louco que todos vocês. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Errei pra caralho, eu não sei... Eu peço compreensão aí de vocês mesmo. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. E peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? Ele não gosta aos ideais, ele não... Ó, falar... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte que Abraão, a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Após o fracasso do golpe da cervejaria em 1923, Adolf Hitler, líder do partido nazista, foi condenado a 5 anos de prisão. Sua pena foi anulada pela Suprema Corte em 20 de dezembro de 1924. Os nazistas participaram das eleições de 1924 através de uma procuração do Movimento Nacional Socialista de Libertação. Os nazistas tiveram um desempenho eleitoral modesto, alcançando apenas 6,6% dos votos nas eleições de maio de 1924. Aproximadamente 1.900.000 eleitores votaram no partido de Hitler, concedendo aos nazistas 32 assentos no Reichstag, o parlamento alemão. Em dezembro de 1924, em novas eleições, os nazistas sofreram uma pesada derrota nas urnas, perdendo cerca de 1 milhão de votos em relação ao pleito eleitoral de maio do mesmo ano. Com pouco mais de 900.000 votos, apenas 3% do eleitorado, a participação nazista no parlamento caiu para 14 assentos. E em 1928, os nazistas participaram diretamente das eleições. O resultado, contudo, foi desanimador. Eles alcançaram apenas 2,6% dos votos. Cerca de 810.000 eleitores escolheram o partido nazista. O resultado? Apenas 12 assentos no parlamento. Em março de 1929, nas eleições presidenciais, o candidato nazista Erich Ludendorff obteve apenas 1,1% dos votos. Claramente, o eleitorado alemão não via nos nazistas uma opção política para governar o país. E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
Não, ele não está sendo antivida. Ele não gosta aos ideais. Obrigado. O nazismo não é nem de esquerda e nem de direita. É um fenômeno em si só. É uma terceira via. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. O assunto acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, tio, mas agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, quer dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Tanto é que quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia.